Observe os ciclos que se repetem na nossa vida. Todos nós, a gente acaba tendo alguns ciclos, algumas situações que sempre se repetem, que sempre acaba acontecendo mais ou menos parecido. Mudam os personagens, muda o cenário, mas a essência é a mesma. Eu me chamo Ana Maciel e hoje eu quero conversar contigo sobre esse assunto, sobre os ciclos viciosos que se repetem. Isso é muito comum, por exemplo, nos relacionamentos. Muitas vezes as pessoas atraem para suas vidas pessoas muito parecidas. E se você for observar os últimos relacionamentos que você teve, é bem provável que você encontre semelhanças. Por exemplo, assim, uma pessoa que só atrai um parceiro ou uma parceira ciumenta, possessiva, que quer controlar, que quer comandar a relação, que quer impor várias regras, várias ordens, e daí a pessoa vai atraindo para ela sempre o mesmo perfil ou algo muito parecido. E daí a pessoa vai lá, se separa, não gosta, tá sufocando, tá incomodando aquilo, vai lá e se separa. Aparece outra parecida, vai lá e se separa de novo, e aparece uma terceira parecida, e aquilo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por que isso acontece? Por que a pessoa só atrai aquele tipo de situação, aquele tipo de relacionamento? Às vezes é comum, inclusive, surgir alguns comentários do tipo: mas eu tenho dedo podre, eu só atraio pessoas assim. Por que isso? Por quê? O que está por trás disso? Qual que é o entendimento que precisa haver para mudar isso? Olha só, a gente está aqui para aprender. Eu falo bastante isso nos meus vídeos e se você acompanhar os meus vídeos anteriores, eu sempre procuro trazer isso para que eu consiga passar um pouquinho daquilo que eu estudo, passar um pouquinho da minha experiência, desde terapeuta até a minha experiência com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu estou pesquisando, porque é um assunto que me atrai bastante e é algo que fez com que eu despertasse, que eu entendesse o real sentido das coisas. Então, por isso que eu estou aqui compartilhando contigo, para que eu possa te ajudar também em algum sentido, para que alguma coisa que eu fale possa dar aquele start, mas não é desse jeito, pode ser diferente. Então veja bem, por que eu sempre atraio relacionamentos do mesmo tipo, da mesma forma? Toda situação tem um aprendizado. Toda pessoa que você atrai para a tua vida, seja essa pessoa alguém que está te fazendo bem ou não, tem um aprendizado. Sempre tem. A gente está aqui para aprender e o tempo inteiro a gente tem a oportunidade de aprender, de evoluir. Só que muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, a gente age como robozinhos, a gente não presta atenção e aquilo passa batido. No relacionamento, que é o assunto que a gente está conversando, acontece isso. Você atrai para a tua vida um determinado tipo de relacionamento. Observe quais são as emoções que aquele relacionamento te desperta. Citando aquele exemplo que eu falei antes, do relacionamento possessivo, com ciúmes, com controle. Quando a pessoa tem ciúmes, quando a pessoa tenta te controlar, qual que é o sentimento que brota em você? Pode ser revolta, pode ser raiva, pode ser indiferença, pode ser um monte de sentimentos, um monte de emoções. Você precisa estar presente para entender qual que é a emoção que aflora, porque é essa emoção que você precisa olhar com carinho, precisa colocar uma lupa ali para você conseguir entender, para que aquilo pare de se repetir, porque se está repetindo é porque você não aprendeu o que tinha que aprender. A partir do momento que você aprende, eu já entendi, eu tô atraindo para minha vida pessoas ciumentas porque eu sinto muita raiva, porque eu sinto revolta, eu tenho vontade de bater naquela pessoa, por exemplo. Então é isso que eu tenho que resolver. A partir do momento que eu entendo que eu tenho essa dificuldade de controlar essas emoções e eu passo a cuidar disso, eu passo a me controlar, eu vou fazer alguma atividade ou mesmo apenas tomo consciência e começo a me observar mais no dia a dia o quanto que aquilo me incomoda, as situações começam a ser diferentes. Então tudo depende da minha consciência. Eu sempre cito o livro O Poder do Hábito, porque é um livro que eu gosto bastante e é um livro que me trouxe um entendimento muito interessante sobre isso,
sobre quanto que nós agimos como robozinhos. Parece que a gente foi programado para agir de uma determinada maneira e a gente sempre age daquele jeito. Isso porque nós somos criaturas de hábito e 95% das vezes, mais ou menos, a gente age pelos hábitos. Ou seja, hábito a gente não pensa, a gente só faz. A pessoa foi ciumenta com você, você se revoltou, você brigou, você bateu de frente. Então é isso que precisa resolver, porque senão você vai continuar atraindo pessoas da mesma forma. Esse foi só um exemplo, mas são inúmeros os casos. Podia ser no lado profissional também. Vamos imaginar que os empregos que você consegue ou os lugares que você vai trabalhar sempre tem alguém te explorando, sempre tem alguém querendo te cobrar mais ou exigir mais ou que você trabalhe mais. Parece assim que aquela pessoa quer te sugar de todas as formas. Isso também pode ser um ciclo que está se repetindo para você perceber o que você precisa mudar ali. Talvez nesse caso seja a firmeza, seja o posicionamento, seja chegar e falar para a pessoa com respeito, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita harmonia, falar para ela que você está insatisfeita com aquela situação, que está te fazendo mal, que não é aquilo. Então, tudo depende do sentimento que você tem naquela situação. Então, esteja sempre presente para o que você sente, para a emoção que aflora no momento da situação, para que você evite que ciclos se repitam, para que você evite que novamente aquela situação volte a bater na tua porta. Pense nisso. Tudo de bom para você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.